alienígenas. De tempos em tempos eles aterrissam e simplesmente capturam mulheres bonitas e às vezes homens bonitos. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Eu acho que as pessoas na antiguidade foram visitadas por seres que não vinham da Terra e que lhes deram tecnologias científicas. Torna-se cada vez mais evidente que a resposta para será que alienígenas visitaram nosso passado possa ser um sonoro sim. É um fato que nossos ancestrais eram mais inteligentes e tinham mais capacidades tecnológicas superiores do que nossos livros de história acreditam a eles. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos. Eu estou convencido de que haja evidências que comprovem uma visita alienígena. Mas não existem razões para não haver. E eu acho que é um erro se fechar para essa possibilidade, pois existem muitas anomalias que não sabemos explicar. Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que, num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Uma prova irrefutável da existência de vida alienígena seria a maior descoberta científica de todos os tempos. As implicações seriam profundas e abalariam várias partes diferentes da cultura humana. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? Grandes máquinas cortam rochas sólidas. Blocos de pedra que pesam muitas toneladas são transportados. Aviões modernos carregam milhões de pessoas todos os dias. E ônibus espaciais enviam os seres humanos ao espaço. Lançamento realizado com sucesso. E apesar de ela ter praticamente passado voando, ainda temos uma grande dúvida. Por que a humanidade avista tantos objetos misteriosos no céu durante milhares de anos? Esses são exemplos da tecnologia moderna, mas existirão evidências de que essas incríveis realizações ocorriam milhares de anos atrás? É preciso questionar se falta uma parte na história. Os homens da antiguidade poderiam ter conhecimentos além de nosso tempo. Como teriam chegado a eles? A 11 mil quilômetros do Egito, as selvas e as montanhas da Colômbia escondem muitos sítios arqueológicos. Muitos caçadores de tesouros acreditam que a lendária cidade de Ouro, Eldorado, situa-se ali, oculta pela floresta densa. Embora a cidade mítica nunca tenha sido encontrada, no início do século XX, invasores de túmulos que exploravam o rio Madalena encontraram um cemitério com 1.500 anos, construído por uma civilização pré-colombiana chamada Tolima. Entre os objetos funerários encontrados havia centenas de pequenas estatuetas de ouro. Muitas parecem insetos e peixes, porém, dentre as centenas encontradas, também havia cerca de uma dúzia que são estranhamente parecidas com os caças a jato de hoje. Elas têm uma forma triangular, têm uma asa de cauda vertical
estabilizadores e fuselagem. E não tem nada em comum, nem nada de semelhante na natureza. Será que esses objetos de ouro são provas de que a Terra foi visitada por alienígenas no passado? Um dos objetos mostra um conjunto típico de asas como de um avião moderno. E se o compararmos a algo como um ônibus espacial, dá para ver que a forma básica das asas é muito similar à forma das asas de corpos aerodinâmicos de alta velocidade, como um ônibus espacial. Não existe nenhum inseto no mundo que tenha asas embaixo. Bom, quando excluímos a possibilidade de que seja um inseto, uma das coisas que permanece é o fato de que isso realmente parece um avião. Em 1997, os especialistas alemães de aviação August Imborn e Peter Beltin decidiram testar a especulação, construindo uma réplica em escala da estatueta, equipada com trem de aterrissagem e motor. Foi bem simples, porque não precisamos colocar muitas peças no modelo, porque a forma é perfeita. Tudo já foi feito pelo povo nativo 2000 anos atrás. Eles não acrescentaram nem removeram nada. Eles basicamente fizeram uma estatueta maior. Eu acho sensacional uma cultura pré-colombiana conhecer algo de aerodinâmica. Depois de terminado, o modelo de controle remoto correu pela pista e decolou. Ao ver este modelo decolando, nós comprovamos que ele é de verdade. Foi um teste muito bem sucedido e nos mostrou como os povos antigos eram perfeitos no design aerodinâmico. Isso demonstra que algo deve ter ocorrido. Não sabemos bem como foi, mas sabemos que algo aconteceu. Isso é ciência aplicada, não é apenas imaginar alguma coisa. Esse povo agiu, demonstrou e provou algo, que eu vejo e todos podem ver. Isto é real, isto é genuíno. Uma estatueta de museu pode voar. Temos 2 exemplos vindos de lados opostos do planeta. E os 2 modelos têm boa aerodinâmica e podem voar. Então não dá para sugerir que é apenas coincidência. Porque depois de vê-los voar, a coincidência não faz sentido. Será que os antigos viram entidades reais, como deuses antigos, astronautas antigos, que realmente voavam no que se parecia com aviões modernos? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada em documentos antigos que descrevem detalhadamente padrões de voo, especificações e até batalhas aéreas. Nos últimos 50 anos, a NASA envia astronautas ao espaço em grandes foguetes. Preparar o lançamento? Esse método tem sido descrito como colocar um homem em um grande fogo de artifício e acender o pavio. A capacidade humana para viajar no espaço exigirá sistemas de propulsão mais avançados, vários dos quais estão sendo pesquisados pela NASA. Existe uma grande diversidade de tecnologias avançadas de propulsão que estão sendo atualmente desenvolvidas e estudadas pela NASA e por outros pesquisadores. Uma versão exótica usa um lançamento auxiliado por catapulta. Usa-se uma tecnologia derivada dos trens de levitação magnética para construir um trenó de levitação magnética que transporta o foguete. Atinge Mach 1 e então lança o foguete. Embora esses sistemas de propulsão futuristas pareçam ficção científica, os estudiosos acreditam que as civilizações antigas possuíam essas tecnologias avançadas. Eles apontam diversos mitos que descrevem pessoas dos céus,
que vieram até a Terra em dragões que soltavam fogo ou em máquinas metálicas como prova de visitação extraterrestre. Na minha opinião, as lendas e os mitos se baseiam em algo real. E, embora tenham sido mitificados e exagerados em muitos casos, a meu ver, existe alguma verdade aqui. E as pessoas realmente podiam voar em aviões na antiguidade, como nós fazemos hoje. Será que essas naves chegaram à Terra com os mesmos sistemas de propulsão que usamos hoje? A resposta pode estar oculta na Índia. Índia. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas apinham-se nas cidades modernas e nas aldeias, falando centenas de idiomas e praticando muitas religiões diferentes. A Índia é considerado o berço de uma das civilizações mais antigas, com mais de 11 mil anos. É também lá que se encontram registros de tecnologias antigas. Textos em sânscrito datando de 6.000 a.C. descrevem detalhadamente máquinas voadoras chamadas Vimanas. Vimanas eram aviões movidos por motores a jato. Isso parece ser verdade por causa da descrição do comportamento em voo e dos elefantes fugindo em pânico. A vegetação era destruída porque havia muita pressão atrás dessas vimanas. Então podemos dizer que essa é a descrição de uma nave espacial. Embora quase todos os historiadores pensem que os textos dos Vimanas são mitos, muitos documentos contêm passagens que parecem descrever máquinas e tecnologia modernas. O Vimanika Shastra fala dos metais usados nessas naves. Aborda eletricidade e fontes de energia. Fala sobre os pilotos e as roupas que devem vestir. Menciona a comida que devem comer. Fala até mesmo das armas que existem nessas aeronaves. Os manuais de voo de Vimanas são muito parecidos com os manuais de voo que existem no moderno setor de voos de passageiros, ou quando se fala dos motores de jatos militares. É claro que eles também têm manuais de voo, porque é necessário que um piloto conheça o avião com que ele quer voar. Também lemos que os Vimanas podiam ser controlados mentalmente, e essa é uma tecnologia que os militares modernos estão começando a desenvolver. Mesmo hoje, sendo tão avançados como pensamos que somos, eu acredito que quase todas as manifestações de uma civilização extraterrestre atualmente pareceria ser uma mágica para nós. Isso tem a ver com sistemas eletromagnéticos tecnológicos que têm interface com pensamento coerente e pensamento organizado. E isso intriga as pessoas. Elas pensam, nossa, eu não consigo entender. Mas eu digo a elas, bom, você tem que expandir um pouco seus limites se estiver falando sobre uma civilização interestelar. O Vimanika Shastra, ou ciência da aeronáutica, indica que os Vimanas usavam um sistema de propulsão com base em giroscópios, eletricidade e mercúrio. Isso seria possível? O mercúrio é um elemento incomum. O mercúrio é metal. E também é líquido. E é um condutor de eletricidade. Bom, podem-se fazer coisas estranhas com mercúrio. Pode-se criar um equipamento com um giroscópio fechado, com mercúrio girando ao redor. E depois, pode-se eletrificá-lo. A NASA e outros cientistas estudaram este fenômeno e descobriram que o resultado são efeitos de levitação, efeitos de antigravidade e uma luz brilhante que gira. O Vimanika Shastra sugere que os Vimanas eram movidos por vários giroscópios colocados em um vórtice lacrado de mercúrio líquido. Este é um exemplo de giroscópio. Ele é girado com uma roda pesada ao redor de um eixo central.
Bom, um giroscópio parece fazer muitas coisas estranhas, até desafiar a gravidade. E ele faz isso porque utiliza o que é chamado impulso rotacional ou angular. E ele mantém uma orientação específica em seu eixo de giro, a haste central. Se essa haste for empurrada, ele tenderá a se endireitar para a orientação original. Ele tende a manter o mesmo impulso angular. Giroscópios são usados de muitas formas. Em aviões, em naves espaciais e em submarinos. Isso permite que a posição seja determinada com base no ponto de partida. Também podem ser usados para determinar a velocidade ou a orientação do veículo no espaço. Um dos textos explica que o Mercúrio gira e impulsiona um tipo de vento potente com um efeito de moinho. Isso poderia ser um tipo do que chamamos dispositivo de armazenamento energético, no qual se tem um disco giratório do qual se extrai energia lentamente. Esse seria o papel do Mercúrio. Isso poderia ser usado para acionar algum tipo de propulsor ou o que chamamos de sistema de ventilador induto, como se tem em um aerodeslizador. O Mercúrio seria muito bom para isso porque tem alta densidade e ocuparia pouco espaço para fornecer energia. Isso é importante na construção de uma nave. Os sistemas de armazenamento energético tendem a perder potência rapidamente. Ele teria de ser enorme para permitir a navegação espacial. Eles são usados por empresas de energia para nivelamento de carga. Guarda-se energia quando não é necessária, extrai-se energia quando preciso. Mas isso é feito no solo. No caso de algo leve o bastante para voar, não é bem claro se esse seria mesmo um dispositivo prático. Pode ser que as pessoas tentassem descrever algo que era parecido com isso. Poderia não ser realmente mercúrio, poderia ser um outro metal líquido. O motor de vórtice de Mercúrio talvez seja uma falha da tradução. Isto porque o vórtice não é bem uma técnica aplicável a um motor de jato. A questão de como essas civilizações viajavam mais rápido do que a velocidade da luz é um ponto fundamental. É uma aplicação científica de coisas que têm sido estudadas há milhares de anos e são mencionadas nos Vedas, nos antigos ensinamentos védicos ou em outros ensinamentos antigos e também ali. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações com os seres humanos. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E poderíamos encontrar provas procurando nos misteriosos mundos perdidos de nosso planeta? Já temos provas suficientes de que há um acobertamento de OVNIs. Seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade? E ela poderia ser a causa da nossa ruína? Muita gente acredita que o universo é povoado por uma série de portais misteriosos.
Atalhos espaciais que permitem aos viajantes percorrerem longas distâncias num piscar de olhos. Os moradores ficam chocados quando veem o que parece ser um OVNI sendo transportado na traseira de um caminhão. Centenas de ligações lotam as centrais de atendimento de emergência. A cidade está dominada pela febre dos OVNIs. Dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana. A humanidade foi da invenção do avião para a Lua em menos de um século. Este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana. Ou recebemos ajuda de outro mundo? Todos se assustaram porque de repente viram um objeto que estava enrolado em um tipo de cobertura e era exatamente igual a um disco voador. O governo informa que se trata de um drone X-47B, uma aeronave de última geração. Mas essa tecnologia avançada seria fruto de uma inteligência de outro mundo? Se analisarmos a tecnologia militar que temos nos Estados Unidos, ela parece mesmo ter saído de uma história de ficção científica. Mas esse não é o único tipo de tecnologia que tem origens intrigantes. Essa tecnologia teria se originado da inteligência alienígena. E um jardim fértil onde o homem moderno nasceu. As lendas por trás desses locais antigos seriam mesmo baseadas em fatos. Se for verdade, por que elas existem e por que as respostas se perderam na história? Um poderoso império governado por descendentes de deuses. Uma ilha remota onde gigantes de pedra caminham sobre a terra. Como eles fizeram isso? Como os moveram? Ninguém sabe a resposta. Pode ser que hoje o Jardim do Éden esteja debaixo d'água. Essas culturas estavam conectadas por máquinas voadoras, operadas por extraterrestres. Muitos acreditam que eles estejam espalhados pelo cosmos. Mas outros afirmam haver evidências de portais bem aqui na Terra. Fronteiras que teriam sido transpostas há muito tempo. Mas não por nós. Os alienígenas podem ter cruzado secretamente esses portais por muitos milênios e podem chegar à Terra não só do espaço, mas de outras dimensões também. Alguns pesquisadores de OVNIs e teóricos acreditam que o que essas testemunhas contam não é só verdade, mas é a evidência de uma colaboração secreta entre os alienígenas e os militares americanos. Talvez mesmo de outro universo. Será que esses portais misteriosos existem mesmo? E seriam eles o verdadeiro segredo por trás da presença dos OVNIs em nossos céus? De poderosos vulcões até civilizações alienígenas secretas, venha conosco explorar esses portais numa tentativa de desvendar os seus segredos. A quantidade de tráfego militar sobre Tulsi, os helicópteros sem marcas, os helicópteros negros, os Chinooks pesados, todos esses helicópteros passam muito mais tempo em Dulce do que deveriam se nada acontecesse ali. Entre as histórias que ouvimos dos Apaches Ricaria, há uma em que eles descobrem escotilhas bem aqui no Planalto. Um tempo atrás, quando meu irmão ainda estava vivo, viemos aqui atrás. Ele nos mostrou uma abertura e a coisa era maior do que eu. Entramos, mas eu não quis ir adiante. As escotilhas talvez estivessem aqui há 25 anos. Você ouvia sons estranhos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. E isso levou à crença nas histórias de que seres humanos eram dissecados e examinados. Assim, a lenda sobre estranhas criaturas e estranhos sons saindo deste planalto cresceram e expandiram. Alienígenas vivendo embaixo da terra. Estranhos e secretos acobertamentos do governo. As lendas nativo-americanas sobre seres subterrâneos poderiam ajudar a desvendar a verdade por trás dessas incríveis histórias? Alguns acham que a resposta pode ser encontrada muito abaixo da superfície da América do Norte.
Mas outros acreditam que a verdade está escondida numa caverna misteriosa, milhares de quilômetros ao sul. Uma caverna que esconde provas de visitantes alienígenas que vieram das estrelas. América do Sul. A cadeia de montanhas dos Andes no Equador. Durante milhares de anos, essa floresta tropical com altos declives ao leste tem sido a terra dos Shuar. Caçadores que protegem ferozmente sua terra natal e seus segredos. E de todos os segredos dos Shuar, talvez nenhum tenha sido tão bem guardado quanto a localização da entrada da caverna de Taios. Mas por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada na história de um missionário católico italiano chamado Padre Crespi, que viveu na região em meados do século passado. Padre Paulo Carlo Crespi. Ele era amado pelos índios. Ele os ajudou sem pedir dinheiro. E os índios deram presentes a ele. Mas o que chamava a atenção nos presentes dados ao Padre Crespi era que geralmente eles tinham forma de artefatos finamente esculpidos. Alguns feitos de ouro e de outros materiais preciosos. Geralmente esses objetos eram esculpidos de maneira elaborada, com símbolos que não eram associados à cultura Shuar. Em seu livro de 1973, O Ouro dos Deuses, o teórico dos antigos astronautas Erich von Däniken escreveu sobre a incrível coleção do Padre Crespi, que ele acreditava ter vindo da caverna de Taios, e que, em sua opinião, eram tesouros de uma cultura avançada e desconhecida. As perguntas chocantes feitas no livro de von Däniken logo inspiraram o explorador escocês Stanley Hall a tentar resolver o mistério. Em 1975, Hall viajou a Cuenca para ver a coleção do Padre Crespi com seus próprios olhos. Eu pesquisei a América do Sul durante anos como uma página que faltava na pré-história. Eu soube das cavernas de Taios pela primeira vez no livro de Erich von Däniken e segui a partir dele. Um dos presentes que o velho padre tinha recebido era uma tabuleta com 36 escritos. É uma tabuleta de metal. Ninguém até hoje pôde traduzir o que está escrito. Em 1976, Stanley Hall organizou uma expedição de mais de 100 pessoas para explorar Taios. Entre elas, estava o astronauta americano Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ao entrar na caverna através de uma passagem na selva conhecida pelo exército equatoriano, os exploradores ficaram fascinados com o que encontraram. Áreas bem grandes que pareciam ter sido escavadas por alguém ou alguma coisa. O chefe do grupo de geólogos ingleses, Dr. Brian Kelly, em 1976, admitiu que era difícil explicar as portas imensas que você vê naquelas cavernas. Olha aqui, estamos perto. Apesar da expedição de Stanley Hall ter encontrado uma câmara mortuária com itens datados de 1500 a.C., um anel de pedra. A expedição não encontrou tesouros e nenhum vestígio de nada que se parecesse com os artefatos da coleção do Padre Crespi. Mas se Taios não era a origem secreta da incrível coleção do Padre Crespi, de onde ela veio? Persistente, Hall não desistiu de sua busca. 15 anos depois, em 1991, o explorador encontrou um equatoriano chamado Petrônio Jaramillo, que dizia ter entrado na caverna de Taios através de uma abertura secreta em 1946. Parece que Petrônio tinha visitado essa caverna pela primeira vez quando era muito jovem, quando era adolescente.
Ele disse que tinha mergulhado na água, passado por um túnel submarino e depois subido. Jaramillo disse a Hall que andou por câmara depois de câmara de relíquias antigas, incluindo um grande cômodo com livros feitos de ouro e de outros metais, livros com escrita irreconhecível. Possivelmente como é encontrada nas tabuletas de metal da coleção do Padre Crespi. Outras partes pareciam fórmulas e por aí vai. Então, era um depoimento espetacular atrás do outro. Alguns questionavam se uma civilização antiga teria vindo à Terra e usado esse sistema de cavernas para deixar certos artefatos de sua civilização aqui para que descobríssemos. Infelizmente, antes que pudesse guiar Stanley Hall até a entrada da caverna debaixo d'água, Petrônio Jaramillo morreu levando seu segredo para o túmulo. Stanley Hall morreu em 2008, antes de poder recomeçar sua busca pela chamada Biblioteca de Metal. Felizmente, a filha de Stanley Hall, Eileen, decidiu continuar o trabalho de seu pai. Mesmo que encontrássemos o tesouro, víssemos e traduzíssemos a escrita, ainda seria uma grande dúvida quem escreveu, quem deixou lá e por que deixou. Mas quando Eileen Hall começou a procurar a localização dos artefatos originais de Padre Crespi, ela soube que muito da coleção do padre tinha desaparecido pouco antes de sua morte, em 1982. Mas por quê? Os artefatos de Crespi teriam sido presas de ladrões? Ou os Shuar levaram seus tesouros de volta para a caverna onde os encontraram? Seja qual for a resposta, Eileen Hall continuou a pesquisar outros artefatos de todas as partes do Equador. E como os objetos do Padre Crespi, alguns têm semelhanças indiscutíveis com outras culturas que, de acordo com arqueólogos renomados, antigos equatorianos poderiam não conhecer. Essa coleção é do que meu pai acreditava serem as culturas formadoras do Equador. Essa é da cultura costeira, de 600 anos antes de Cristo a 1600 depois de Cristo. Parece bem humano, mas ao mesmo tempo algumas características são exageradas. Aqui tem um rosto menor com orelhas grandes e a cabeça de forma bem alongada. O topo dessa cabeça parece um crânio alongado, uma cabeça alongada, e é idêntico às estátuas que encontramos por todo o Egito. Vendo essa foto aqui e comparando com o busto egípcio que vemos aqui, é indiscutível. A forma da cabeça é idêntica. Os artefatos de Stanley Hall mostram evidências de que culturas egípcias podem ter atravessado o oceano para influenciar a cultura sul-americana? Ou será possível que ambas tenham sido influenciadas por outra cultura vinda de além do nosso mundo? E as estranhas escritas encontradas nas tabuletas do Padre Crespi, agora desaparecidas, seriam mensagens de um mundo alienígena? Meu pai chegou a dizer que provavelmente seriam de uma civilização avançada. Mas não podemos saber com certeza até que essa biblioteca seja encontrada. Pois essa biblioteca metálica ainda está lá, no Equador, em uma caverna subterrânea. Ainda há tribos indígenas vivendo lá. Elas ainda protegem o antigo tesouro. Os limites acadêmicos vão se expandir quando esse sistema de cavernas for encontrado. E se é inca ou extraterrestre, não importa agora nesse momento. Vamos chegar até a caverna e ver o que há lá dentro. Talvez Taios ainda revele todos os seus segredos. Mas mais de 1.100 quilômetros ao norte, há outra caverna, que pode provar que o submundo maia e os terríveis deuses que o comandaram não só eram reais, como eram sedentos por sangue humano.
A península de Yucatán, um dos principais destinos turísticos do México. Além de lindas praias, a área é coberta por uma floresta densa, marcada por buracos imensos, conhecidos como cenotes. O chão por baixo da selva também é cheio de cavernas. Aqui, em 2007, o arqueólogo mexicano Guillermo de Anda encontrou uma caverna inigualável. Seguindo pistas de registros de padres espanhóis do século XVII, que mencionavam a existência de um misterioso templo maia subterrâneo na selva, de Anda encontrou uma série de cavernas perto da aldeia de Tatzibitsin, México, Tatzibitsin. Cavernas não vistas durante centenas de anos e com entradas submersas em águas de inundações durante séculos. Às vezes temos que mergulhar nessas cavernas. Às vezes elas são muito profundas. A média de nossa busca é de 42 a 45 metros de profundidade, mas sabemos de cavernas bem mais profundas. Primeiro, de Anda e sua equipe encontraram cabeças esculpidas em pedra e pilares quebrados com inscrições maias de 1900 anos. Encontramos colunas debaixo da água. E essas colunas são incríveis porque algumas têm 1,5 metro de altura e pelo menos uns 3 metros de largura. Mas quando de Anda chegou nas áreas secas da caverna, encontrou o que acredita serem restos de um complexo subterrâneo de templos, incluindo uma estrada de concreto, uma pirâmide em ruínas e ossos. Mas por que eles estariam lá? A Bíblia prova que gigantes existiram no passado? Segundo o Antigo Testamento hebraico, um desses gigantes apareceu no Vale de Elá 2.500 anos atrás. Todas as manhãs, durante 40 dias, um gigante filisteu com mais de 2,70 metros de altura desafiava os israelitas para um combate. Seu nome era Golias. Sim, as evidências de gigantes extraterrestres Anunnakis podem ser encontradas na Bíblia. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A vitória assombrosa de Davi sobre Golias era considerada uma mera fábula. Até que os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que esse confronto realmente aconteceu. Nos arredores de Tel Assaf, em Israel, os cientistas descobriram um fosso que pode ter sido protegido no passado por uma fortaleza filisteia. Próximo dali, eles encontraram cacos de cerâmica onde se vê escrito o nome Golias. Exames indicam que a cerâmica é do mesmo período descrito na Bíblia. Os adeptos da teoria dos astronautas do passado alegam que isso prova a existência de gigantes extraterrestres nos tempos bíblicos. E eles dizem que há muito mais. O monumento megalítico mais comum que se conhece é o Dolmen. Muitos acreditam ser câmaras mortuárias que são encontrados por toda a Europa, Oriente Médio, América do Sul e Ásia. Seriam essas megaestruturas ruínas deixadas pelos gigantes? A arqueologia gosta de usar o termo dolmen, só que eles já eram conhecidos antes do folclore como túmulos de gigantes. Um dolmen tem o formato da letra grega π, com o topo reto e deitado, e é feito de blocos enormes de calcário. E até hoje, nós ficamos maravilhados que alguém possa ter construído essas coisas e nos perguntamos como conseguiram pôr o topo horizontal sobre as bases verticais. Foram construídos durante o período Bronze Médio, mais ou menos entre 2000 e 1500 antes da Era Cristã.
Então, vendo coisas como essas, ficamos pensando, devem ter sido feitos por gigantes, porque pessoas comuns não poderiam ter feito isso. Estamos diante de metáforas ou estamos lidando com indícios concretos de que tais criaturas são físicas e que de alguma forma vieram parar na Terra? Eu penso nisso e temos que aceitar que alguns casos são verdadeiros. A questão então é, como essas aberrações genéticas apareceram? Um dos princípios fundamentais da teoria do astronauta do antigo sugere que, muito tempo atrás, os extraterrestres mudaram nossa constituição genética, promovendo uma mutação específica dos nossos genes, essencialmente em laboratório. Então, eles pegaram alguns seres humanos, alteraram seu DNA e reinseriram essas pessoas no mundo para que, pela procriação, essas pessoas passassem adiante tais alterações genéticas inéditas para toda a população. Os adeptos da teoria dos astronautas do passado sugerem que as evidências apontam para uma conclusão, que os alienígenas alteraram a genética do DNA humano primordial. Para um ser alienígena trabalhar com DNA é tão fácil. Criar um tipo novo não tem nada de difícil. Até mesmo hoje em dia temos a capacidade de criar novos tipos de animais. A pergunta então é, nós também fomos criados desse jeito? E os gigantes mencionados na Bíblia são os filhos dos Anunnakis com as mulheres na Terra. Nos textos cuneiformes, os Anunnakis são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. Eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar, eram, na verdade, extraterrestres? Lovelock, Nevada. No início dos anos 1800, lendas locais passadas adiante pelos índios Paiute falavam de uma raça de gigantes que foi exterminada pela tribo. E isso foi feito da seguinte forma. Encurralaram os gigantes numa caverna, atiraram flechas neles e depois fizeram uma enorme fogueira na entrada da caverna. As provas desse massacre permaneceram intactas até o início do século XX. A caverna de Lovelock foi descoberta por rancheiros locais que estavam à procura de excremento de morcego para usar na lavoura. Como precisavam de fertilizante para suas plantações, os rancheiros removeram quase 300 centímetros de solo enriquecido com excremento do chão da caverna. Depois disso, começaram a encontrar restos mortais de humanos. Chegaram a encontrar entre 40 e 50 pessoas dentro desta caverna. Uma delas teria aproximadamente 2,5 metros de altura. Tais criaturas tinham cabelo comprido e ruivo, e eram literalmente gigantes. Se esses esqueletos eram os restos mortais daqueles lendários gigantes ruivos, seriam eles visitantes de continentes distantes? Durante todo o século XIX, muitos esqueletos gigantes foram supostamente descobertos no meio oeste americano, em regiões da Califórnia e perto do Vale da Morte. Mas esses esqueletos encontrados aqui em Lovelock são dos poucos que foram realmente escavados por uma universidade credenciada. Arqueólogos da Sociedade Histórica de Nevada e da Universidade da Califórnia acreditam que a caverna foi ocupada desde cerca de 1500 a.C. até poucas centenas de anos antes do homem branco aparecer no território de Nevada. A 120 quilômetros do sítio da caverna, um museu local preserva vários crânios que alguns acreditam ser os restos mortais dos gigantes.
Dentro deste armário aqui, estão 3 crânios das cavernas de Lovelock. À primeira vista, esses crânios, eles parecem ser crânios com uma aparência bem normal. Entretanto, quando você realmente começa a comparar as mandíbulas com este modelo moderno de arcada dentária de um homem adulto normal, nós vemos que estas mandíbulas são indiscutivelmente grandes. E estes são realmente os crânios de pessoas gigantes, com uns 2,10 metros ou 2,40 metros de altura. Um detalhe peculiar sobre estes crânios é que eles não estão, na verdade, em exposição aqui no museu. Eles ficam aqui, guardados neste armário. Nós não sabemos se isso é alguma forma de mostrar respeito para com os indígenas norte-americanos ou se existe realmente algo incomum sobre estes crânios gigantes que eles não querem expor. Será que os ossos de Nevada são de uma raça de gigantes que existiu durante toda a pré-história da humanidade? Se a resposta for sim, seriam esses gigantes os descendentes de extraterrestres? Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra.